não vejo que há uma ilegalidade, a princípio, em relação ao fato do Poder Executivo ter reduzido as alíquotas de IPI nesse momento. Ainda mais no momento de crise econômica e no momento em que se alega que essa redução não está afetando diretamente os patamares necessários para o equilíbrio da carga da arrecadação tributária. Ainda que se trate de uma perda de 20 bilhões ao ano durante 3 anos, conforme noticiado, nós temos, por um lado, um país em crise e empresas que estão numa situação extremamente complicada. Qualquer redução da carga tributária, a princípio, é muito bem-vinda. Por outro lado, é preciso que haja embasamento constitucional e legal. E o artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele permite expressamente que o Poder Executivo tem poder para alterar as alíquotas em relação ao IPI, sobretudo como nós estamos falando aqui no caso de uma redução. Levando-se em consideração que nós não tivemos, conforme esperado, uma reforma tributária para equalizar de uma forma melhor, até evitando problemas em relação ao Pacto Federativo, que haja discussões entre estados, municípios e União, é fundamental que alguma solução exista. E ações como essas, ainda que de forma tímida, tendo resguardo constitucional, não me parece que sejam viáveis de serem atacadas. Mas ainda duas outras questões, em relação à Zona Franca de Manaus e em relação ao direito de participação dos municípios dos estados, que ficam prejudicados em relação ao produto da arrecadação. Sobre a Zona Franca de Manaus, o que eu tenho a dizer é que, em princípio, não existe um direito subjetivo do estado de Amazonas que não seja dado para nenhuma outra ente da federação benefícios fiscais. Ou seja, no caso do IPI, se trata de uma norma tributária federal, portanto aplicada a todo o território nacional, e qualquer benefício que venha a ser dado impactará contribuintes de outros estados-membros que não do Amazonas, que não façam, não vendam ou não comprem da Zona Franca de Manaus. Isso é extremamente importante, porque nós estamos tratando de um país como o Brasil de dimensões continentais. É um outro lado do Pacto Federativo, extremamente relevante, e aqui nós podemos ver que, novamente, o Pacto Federativo assume uma função, ora protetiva dos direitos do contribuinte, ora exigida pelos próprios estados e municípios, como no caso do direito à participação, em que os estados e municípios alegam que o produto da arrecadação será alterado com a redução do IPI. Aqui nós temos dois valores jurídicos, duas normas jurídicas previstas no nosso ordenamento, na nossa Constituição Federal, que estão em jogo. Por um lado é a competência tributária, que é exclusivamente da União Federal para legislar e para reduzir alíquotas de IPI. Se nós formos por esse caminho, a alteração da redução da alíquota é totalmente válida. O outro lado é o Pacto Federativo, também defendido pelo Supremo Tribunal Federal, bastante na decisão em relação ao imposto de renda retido na fonte e a destinação do produto arrecadado para estados e municípios. Se nós formos por esse caminho, é importante que haja um acerto entre os entes federativos, de modo que o Pacto Federativo esteja flexionado na norma de incidência tributária. E, nesse caso, portanto, haveria sim um malferimento do direito à participação dos estados e dos municípios. A meu ver, essa última questão é a que pode gerar algum problema mais iminente na discussão. Nos demais pontos, como eu disse, entendo que a redução vem a bom tempo e modo, e há necessidade, muito mais do que isso, que se reveja a política tributária no Brasil, de uma reforma tributária que seja simplificadora e mais adequada às necessidades dos nossos contribuintes, inclusive com previsão de redução da tributação da folha de salários, dados encargos extremamente elevados para os nossos trabalhadores e empregadores.